Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste vídeo eu vou falar de função quadrática ou função do segundo grau. Então vamos lá. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função definida no conjunto dos reais dada por uma lei de formação. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Bem, essa então é a definição da função do segundo grau. Os zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau são números reais, x, tais que f de x é igual a zero. E para encontrar esses valores a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, que é essa aí, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então tá aí. É fundamental, é de grande importância que você saiba quem é a, quem é b e quem é c. A é um número real, né, que acompanha a variável x ao quadrado, ou seja, ela pertence aí ao primeiro termo da função. B também é um número real, mas que está no segundo termo da função e acompanha a variável x. E C é o terceiro termo que não tem variável, que também é um número real. Bom, como fica a aplicação disso na prática? Vamos descobrir aí as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos lá então. Como é que a gente vai fazer? De início, eu tenho que saber quem é A, B e C. Tem que classificar, eu tenho que descobrir na função. Então, no primeiro termo lá, eu sei que é A, mas não aparece nenhum número. Como é que eu faço? Quando não aparece número, significa que tem o 1, porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. Ele não necessariamente, ele não precisa aparecer, né? Necessariamente. Então, o A vale 1, o B vale 2, e o C vale menos 3. Quando o número for negativo, galerinha, não esqueça de considerar também o sinal, tá? É importante para você não errar. Então, o A é 1, o B é 2 e o coeficiente C é menos 3. Sabendo disso, vamos para a fórmula de Bhaskara. E o que a gente faz a partir de agora? No lugar de cada letra, eu vou substituir o número, eu vou colocar um número. Então, no lugar do B eu vou colocar 2, no lugar do A eu vou colocar 1, no lugar do C eu vou colocar menos 3. Fazendo isso vai ficar assim. Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, sobre 2 vezes A. O que a gente resolve primeiro aí nessa expressão numérica, né? Agora virou uma expressão numérica. Vou resolver a raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3 é 12. Né? Menos com menos é mais. 12 mais 4 é 16. Então eu vou reescrever toda essa expressão agora com a raiz quadrada do número 16. Né? Que é o resultado aí de toda essa expressão numérica. Fazendo isso, agora eu faço uma nova releitura, né? E reescrevo ela com o número 4, que é o resultado aí da raiz quadrada de 16. Então vai ficar menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. A partir de agora, eu abro aqui um colchete para mim separar as duas raízes da função do segundo grau. Né? Lembrando aí, uma observação importante, que o 4 ele está com dois sinais. Um de mais e um de menos. Então tem que levar em consideração esses dois sinais aí. Para a primeira raiz, x', né, que eu vou chamar de x', eu vou levar em consideração o sinal de mais para o 4. Então vai ficar menos 2 mais 4 sobre 2. E aí, fazendo as contas, menos 2 mais 4 é 2, dividido por 2 vai dar resultado 1. Então, a primeira raiz, x' é igual a 1. Agora vamos para a segunda raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, levando em consideração o sinal negativo agora para o 4. Então vai ficar menos 2 menos 4 sobre 2. E isso vai dar menos 3. Por quê?
Menos 2 com menos 4 é menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então essas são as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. As raízes são menos 3 e 1. Tá certo? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre gráfico de função do segundo grau. Dois casos é interessante que a gente discuta aqui. Primeiro, o que é o gráfico de uma função de segundo grau? É uma parábola, tá? É uma curva. Olha aí. É esse formato aí, esse é o desenho. No primeiro caso, quando o coeficiente a é maior do que zero, é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, como está aí no desenho. No segundo caso, quando a é um valor negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo, tá certo? Essa é a grande diferença aí. O a é que faz essa diferença. Quando ele for positivo, a parábola é voltada para cima. Quando ele for negativo, a parábola é voltada para baixo, tá certo? Bem, e agora um outro tema importante é o vértice dessa parábola, tá? O que é o vértice dessa parábola? É o ponto onde ela muda de sentido. Observe aí que ela vem descendo. De repente, ela começa a subir novamente. E esse ponto aí, onde ela muda de sentido, é chamado vértice da parábola. Como é uma coordenada cartesiana, né, x e y, o valor de x projetado é menos b sobre 2a. E o valor de y é descrito por uma expressão também, né, uma equação aí, delta sobre 4a negativo. Então, para que a gente consiga formular isso daí, é preciso saber o que é o delta. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá certo? Essa é a fórmula aí para se descobrir o delta. E, então, né, a gente pode formular aí a coordenada do vértice da parábola. Vai ficar assim. É um par ordenado, x e y, onde o x a gente descobre como menos b sobre 2a, e o y a gente descobre como menos delta sobre 4a. Tá certo? Como que a gente vai aplicar isso agora, então? Vou pegar uma função, olha, é f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, e vou aplicar aí todo esse conceito para descobrir qual é o vértice da parábola que representa essa função geometricamente. Primeira coisa, descobrir o delta, né? Através da formulinha dele lá. Quem é A, quem é B e quem é C nessa função? A vale 1, B vale menos 6 e C vale 8. Então eu vou substituir esses valores aí em cada uma das suas letras correspondentes. Vai ficar menos 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1 vezes 8 vai dar 32 negativo. Então 36 menos 32 vai sobrar 4, que é o valor do delta. E agora eu vou partir então para o x e o y aí definir o par ordenado coordenada do vértice. Então eu vou começar com o x. O x é representado por essa equação, menos b sobre 2a. Então eu vou substituir os valores. No lugar do b eu vou colocar menos 6, no lugar do a eu vou colocar 1. Então vai ficar uma expressão assim. Faço o jogo de sinal, menos com menos é mais. 6 dividido por 2 dá 3. Tá certo? Então está aí. Já descobri a metade do meu problema. Agora vou descobrir então o que representa a projeção do y, que é delta sobre menos delta, né, sobre 4a. Substituindo o valor de delta, que a gente descobriu aí que é 4, então vai ficar 4 sobre 4 vezes 1, negativo, né? E aí menos 4 sobre 4, 4 dividido por 4 é 1, vai ficar menos 1. Pronto, está formada a coordenada do vértice da parábola, que vai ser definida assim. O vértice é igual ao par ordenado 3 menos 1. Ok? É assim que a gente descobre, então, o vértice da parábola que representa uma função de segundo grau. Bem, gente, vou deixar, então, aqui meu probleminha, né? Meu probleminha aí, tradicional, calcular as raízes e a coordenada do vértice da função. Olha a função, f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, aonde eu já coloquei o gráfico da função, né? Olha aí,
É assim que ela se comporta geometricamente. E eu quero que vocês descubram quais são as raízes, né? Utilizando lá a fórmula de Bhaskara que eu expliquei antes, e o par ordenado que representa a coordenada do vértice, né? Que é onde ela muda de sentido. Então, faça os cálculos aí, tira foto, tira um print, sei lá. Se você fizer digital, né? Se você fizer no Word, manda para mim, né? O documento. E não esqueça, coloque seu nome completo, tá certo? Eu vou anotar que você está participando, que você está se empenhando, beleza? Bem, então, esse é o nosso vídeo, a nossa aula. Aproveitem o conteúdo. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, pausa, faça anotações importantes. Na internet também tem bastante conteúdo sobre equação, né, do segundo grau, sobre função do segundo grau. Pode fazer uma pesquisa também, tá? Então, eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!